das 3 instâncias da categoria tempo, passado, presente e futuro, o mais consciente e construtor deles é o futuro. Ele é o mais consequente de todos. Eu posso fazer o meu presente, eu posso usar inconsequentemente o meu tempo no presente, mas eu não vou usar inconsequentemente o meu tempo no futuro, porque é colheita. É sempre colheita. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o 9 Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao 9 Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, tudo bom, Mara? Tudo bem, apesar de hoje estar um pó de pessoa, mas está tudo muito bem. Tudo bem, Galvão? E tu contigo, Júlio? Tudo jóia. E com você? Tá mesmo uma beleza. Tá mesmo beleza? Olha Então, aí, tá vendo? Uma maravilha. Que bom. Nós estamos só beleza. É. E a gente vai falar de futuro hoje, né? Fui eu que propus, fui eu quem propus o tema, né? Nós temos lá uma lista, o Júlio repaginou a lista, né? Atualizou a lista, e o tema futuro não estava na lista, mas eu estou com vontade de falar sobre futuro, né? De pensar sobre essa ideia de futuro, sobre as diferentes possibilidades de se pensar sobre futuro, inclusive a possibilidade de não se importar com o futuro, né? Ele existe? Oi? O futuro existe? Então, eu entendo dentro de mim que futuro é uma fantasia que nós criamos para viver o presente. Então, nós criamos uma fantasia do futuro que pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro a médio prazo, um futuro a longo prazo, mas é quase como um motor, né? Um dínamo que faz com que a gente se movimente no presente, né? E eu tenho me pego com cada vez uma disposição menor para projetar longos futuros, né? Para jogar o futuro lá para frente. Cada vez com uma vontade maior de viver bastante, né? Mas com cada vez menos disposição para usar esse recurso de dínamo da ideia de futuro, para usar isso como força para caminhar, né? Mas eu entendo que, e vinha no caminho aqui pensando isso, que em diferentes idades essa ideia do futuro nos movimenta de uma forma diferente, né? Então, se nós somos muito novos, essa ideia de futuro como dínamo, ela faz com que a gente segmente a vida em etapas, em metas, né? E isso faz um sentido muito grande. Na medida que a gente vai amadurecendo, na medida que a gente vai envelhecendo, não vou nem dizer obrigatoriamente amadurecendo, mas na medida que a gente vai envelhecendo, parece que essa ideia de futuro, ela deixa de ter tanto valor e a ideia de presente passa a ter muito mais valor, né? Então, o motus é muito mais pelo presente, pelo agora, do que pelo futuro, né? Não que, pelo menos não com as pessoas que eu conheço e que estão envelhecendo, e por pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu acompanho a trajetória, não me dá a impressão, das que eu não conheço, não me dá a impressão de que seja uma desistência, muito pelo contrário. Me dá a impressão, das que eu não conheço, e a certeza das que eu conheço, que é um aproveitamento do agora que em fases mais novas não tinha, porque a preocupação era muito maior com o futuro, né? O futuro como esse elemento
que te faz fazer planos, que te faz fazer projetos, que te faz pensar, vou fazer faculdade de tal coisa porque eu quero ter tal profissão, porque daí eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar tal coisa, né? E é muito interessante isso. Então, por isso eu propus o tema futuro. Mas por onde vocês passaram do tema? Não passaram por lugar nenhum. O futuro ainda não. Passarei. Mas assim, quando você fala que o futuro é uma fantasia, eu acho que o tempo é uma fantasia, né? Não, eu não entendo o tempo como uma fantasia, né? Por que só o futuro? Não, eu não entendo o tempo como uma fantasia. Não, mas o que Quando você eu disse falo, do futuro mesmo? Como é que foi a a palavra gente que você usa, usou? a gente usa o futuro para a ideia de futuro para imaginar coisas que você vai. Então ele é um fator de imaginação, de coisas que eu quero viver, né? Com o passar do tempo, que eu não vejo como uma fantasia, né? Eu não vejo o tempo como alguma coisa que me aprisione, né? Mas eu vejo o tempo como uma perspectiva que, para nós que estamos vivendo num planeta como a Terra, é ele que dá o fio condutor da história, da biografia de qualquer um de nós. É o tempo e o espaço, porque é no espaço e no tempo que eu vivo todas as coisas. Seja rememorando o que eu chamo de passado, seja vivendo, me entregando mesmo a experiência que está acontecendo aqui e agora, ou seja projetando experiências que eu quero viver no futuro. É sempre a linha temporal, né? Sempre dentro de um determinado espaço e numa linha de tempo. Então, não vejo como... Que assim, até eu estava assistindo alguma coisa esse fim de semana sobre buraco negro, né? E ali é um lugar que o tempo... Caduca. Tipo assim, ele perde o sentido. Então, tipo assim, a única coisa que funciona ali é o espaço. Sim, então mas tem a gente deformação não vive no buraco no espaço. negro, né? Sim, mas eles existem, né? Eu tô dizendo que assim, Claro. a gente também não vive com o tempo, também para mim é uma questão que a gente tem uma linha que a gente chama de linha do tempo, né? Para seguir, para determinar, ela é mais uma marcação do que uma coisa que age na gente. Nesse sentido, estou dizendo. Você vê mais como marcação do que algo que atua. Sim, tempo sim. Eu vejo que o tempo e o espaço atuam, inclusive organicamente. Então, o tempo ele marca essa mudança orgânica, mas não é necessariamente o tempo que faz com que a gente envelheça. Então o tempo é uma marcação, porque na verdade assim, a gente sempre tem única e exclusivamente o agora. Sim. Né? Então a questão de passado ou futuro são... o passado, no caso, é um agora que já ficou para trás, e o futuro um agora que vai vir. Que ainda não existe. Que vai que chegar. Eu crio uma imagem dele, posso criar uma imagem e eu chamo isso de futuro. O passado Tem é uma muitas experiência correntes, né, que dizem que o tempo não existe, né? Que o tempo é só... Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que o tempo ele pode se tornar nocivo se eu fico refém dele, né? E aí eu penso no tempo do relógio, né? E aí eu vivo no tempo do relógio, como nós vivemos aí no nosso cotidiano de um modo geral. Isso eu vejo como um elemento nocivo, mas o tempo em si, ele é que nome que eu dou para o tempo? Hã? Que nome que eu dou? Que adjetivo eu dou? Eu estou procurando um adjetivo. Como uma categoria, talvez. Tá. Como uma categoria. Quando eu fui buscar umas referências ali, aí eu achei duas frases que eu queria trazer para cá, porque esse papo nosso, como a gente não sabe para onde ele vai dar, que é bom, mas é importante a gente ter pelo menos dois parâmetros, assim, que é justamente ter essa discussão. Eu vou usar uma frase do Einstein. Do Einstein. Antes dele, essa noção de tempo era muito mais... É do Einstein mesmo. E essa é do Einstein mesmo. Eu acho que super interessante, é uma fonte confiável. Está na internet, é verdade. Esperamos que é super interessante ser, então, olha. Disse Luiz Fernando Veríssimo. Né? Ele falou assim, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Tá. Tempo, para ele, né, e passado, presente e futuro coexistem, ele fala. Né, aí o texto só complementa dizendo que passado e futuro
não estão acessíveis para a gente, por questão de dimensão. Eu não vou entrar nesse assunto, não entendo, acho que o Galvão tem até mais do que eu. Quando você entra, assim, a ciência é tudo uma suposição, exato. quando a pessoa... É inferência, supõe-se né? que... Inferência. Supõe-se que... Eu tô com tosse, desculpa. E o cachorro do vizinho hoje resolveu que ele vai latir E do vizinho a gente a não pode gravação gritar com ele inteira. porque ele não obedece, né? Não, ele não obedece. Daqui a gente ainda controla, né? Então, dentro do buraco negro, por exemplo, né? Pelo comportamento da matéria que está em volta dele, né? O pessoal supõe que se você entra lá, você pode viajar no tempo. Então, tipo assim... Mas é uma suposição. É uma suposição total. Tudo mas assim, de qualquer maneira, eu vejo... para mim, é uma coisa... como é que eu vou dizer assim? Aceitável dizer que o tempo é uma coisa ilusória. Por quê? Porque o único lugar onde eu posso trabalhar é no agora, no presente. Sim. Né? Então, assim, nesse sentido que eu acho... Olha que coisa você vê, né? Para você... O tempo é ilusório por isso, e para mim, o tempo é uma categoria por isso. Exato. E aí, a razão é a mesma. Só colocar mais um ingrediente, outra frase que é do Osho. Do Osho. Vamos discutir aqui a história dele, mas a frase dele abre aspas para ele: o futuro não existe, ele é tão não existente como o passado. O passado já não é mais, o futuro não é ainda, só o presente é. Então, são duas figuras, né? O Einstein e o Osho, são duas personalidades dentro das suas áreas de atuação, né? O Osho é um guru, né? E o Einstein é um físico, né? O Osho, o antigo Rajanishi, enfim, que trabalham na mesma perspectiva, e o Osho passou a trabalhar essa perspectiva, assim como outros gurus, outras pessoas envolvidas com questões de esoterismo passaram a falar o tempo do futuro como algo que não existe depois da teoria da relatividade do Einstein. Então, o Einstein é um ponto de referência dentro de um mundo que prima pelo positivismo cartesiano como ponto de referência para construir suas ideias, né? A partir da teoria da relatividade. E aí, consequentemente, veio a questão da física quântica, que só corrobora para isso, né? A ideia de onda e partícula como sendo a mesma coisa, né? Isso dá eu falo que dá um cartucho muito grande para gurus e esoteristas quererem que as pessoas aprendam a viver só no agora. Fato é, não é assim que nenhum de nós vive. Né? Então, por isso eu propus o tema futuro, porque se nós vivêssemos exatamente no agora, não haveria sofrimento psíquico. Aí é o ponto que eu ia chegar. Não haveria. Exatamente. Porque o que seria maravilhoso. Porque a gente não consegue viver no presente. Iria então, seguir a turístico. Até o presente chega a ser ilusório, né? Porque a gente não consegue viver no presente. Então, até o presente questão é o que nós fazemos com a ideia, porque é uma ideia, futuro é uma ideia, porque não existe mesmo. Fato é, futuro não existe. É verdade isso. Independente de vir pelo Osho, pelo Einstein, pela física quântica, ou seja lá por quem for, todos nós sabemos que o amanhã não tenho ele comigo. E todos nós sabemos que o ontem, do ponto de vista real, eu não tenho ainda. Eu não tenho mais. Mas a nossa consciência, ela não é real. E a gente não tem presente também, Mara. Esse que é o ponto que eu estava... Nem o presente tem, porque o movimento é tão rápido, porque é meio clichê, mas o passado é agora. O que eu estou falando para você, que está saindo de mim, para você já é passado. Pois é, mas aí então, a gente... aí a gente vai fazer... Então, aí a gente vai fazer a gente vai entrar numa profundidade sobre o que é realmente o tempo, né? Como uma categoria ou como uma ilusão, tanto faz, que nos dá a perspectiva de que, na verdade, por isso eu propus o tema futuro, na mão da gente a gente não tem nada. Nada. Absolutamente nada.
Pronto. E aí não é quase uma, entre aspas, prepotência eu sentar numa reunião, como eu fiz várias vezes, e falei assim, vamos fazer o planejamento estratégico da empresa para os próximos 5 anos. Eu participo de entrevistas de emprego, como você quer estar daqui a 5 anos. Eu há 10 anos fazia disso uma realidade, sabe? E aí o meu nível de frustração era muito maior, porque conforme as coisas vão saindo do trilho que eu disse que seria, Sim. Você começa a viver num nível de frustração maior, porque você não coloca elementos que hoje até o planejamento estratégico coloca, né, de vulnerabilidade, de complexidade, de incerteza, uma série de fatores que te afetam cotidianamente e que te falam o seguinte, você pode até ter um norte, uma meta, mas você no máximo tangencia isso, você não consegue chegar no núcleo dela. Então. E para algumas pessoas isso é inadmissível. Então, talvez conforme você vai envelhecendo, você viva menos no futuro e mais nesse presente, mas talvez isso explique por que os jovens então são todos açoitados por uma angústia e uma ansiedade que não tem cabimento. Então. E mais do que isso, só terminando, né? Porque não raro você vê que a maioria desses jovens que optam por um curso, por uma graduação aos 20 anos, erram, porque talvez eles pensem no futuro numa hora que não é que não precisa pensar no futuro, sabe? Mas é que há outras ferramentas que não seja essa de futurologia, sabe? E aí que eu acho que é o que pega hoje na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Eu falo isso porque eu falo isso de carteirinha, de tentar estar muito no futuro é um problema, assim como é um problema você tentar viver muito no passado, né? Então, calibrar esse nosso viver, esse ajuste não deixa de ser um desafio, porque nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Achar esse equilíbrio é importante. Eu ao longo dos dias, depois de ter proposto, venho pensando nesse tema já tem algum tempo, porque tenho visto isso como essa ideia de futuro, como uma coisa que eu tenho realmente que construir para ser algo gigante, o quanto isso criou uma doença social, né? Que é a ansiedade numa dimensão que a gente não tinha há 50 anos atrás. Você tem há 50 anos atrás nós tínhamos mais depressão decorrente de um apego a experiências vividas que a gente chama de passado. A dores vividas que a gente chama de passado. 100 anos atrás, muito mais. Mas de 10 anos para cá, ansiedade e angústia, falta de sentido de existência só vem aumentando. E pode ser só uma coincidência, e por isso eu quis levantar o tema, não estou aqui afirmando, pode ser só uma coincidência que quanto mais existem programas e canais no YouTube que falam de você planejar o seu futuro, de você idealizar o seu futuro, de você visualizar o seu futuro, mais ansiedade as pessoas têm. Porque se isso você fala no sentido até olha, você pensa no que você quer e isso vai acontecer e a pessoa ficar... Isso, porque isso gera muita frustração. Mas isso não é bom também? Como assim? Vamos me usar como exemplo, vamos por divã. Não, vamos usar qualquer um de nós aqui como exemplo. Eu me lembro que nos princípios do meu processo terapêutico, você me instigava, né, a pensar no futuro. Isso. Não vamos discutir a pensar no que você quer. Quer dizer, você me jogava ali. Pra frente. Isso. Né? Igual um estilinguinho, vai pra lá. Hã? Igual um estilinguinho, né? Exatamente. Eu acho isso importante. Isso. Positivo. Né? O que é importante disso? O que é o importante da ideia de futuro? O que é realmente o importante disso? O que você quer, na verdade. Exato. O que é importante do futuro é o teu desejo. É o teu desejo. E eu vou mais um pouquinho, vou até um pouquinho mais profundo. O que é importante, o que faz com que o futuro tenha sentido, é você encontrar dentro de você um propósito
e desejos que te lancem adiante. Então aí sim eu vou pensar nesse propósito e eu vou pensar nesses desejos que me lançam adiante. Com a tranquilidade de saber que eu posso me frustrar e vou me frustrar. A coisa pode não acontecer exatamente como eu quero, pode acontecer muito melhor do que o meu desejo. Nós estávamos falando disso aqui antes de começar, da gente começar a gravar um episódio, né? Pode ser muito melhor do que eu imaginei no futuro, para o futuro. Então, quando aquilo acontece, a coisa pode ser infinitamente superior. Mas por quê? Porque aquilo tem um propósito. Então, futuro só tem sentido de ser usado como esse motus que eu estou falando, e ele é usado, bem usado, ele serve para isso, quando eu tenho um fio de propósito. Agora, quando o propósito é só o desejo, ele gera ansiedade. Porque eu tenho um propósito e um propósito gera desejos. Agora, quando o propósito são só desejos, vai gerar ansiedade e vai gerar angústia, que é o que a gente está vivendo. Eu posso dizer da minha parte, já também utilizando, né, no meu caso, o meu divã como um ponto, até para fazer o contrário do que era porque cada caso é um caso, né? Lógico. Então, no caso do Júlio, era lançar para frente. Lançar para frente. E o meu problema é que eu já estava, tipo assim, lançando, né, uma coisa que tá para chegar aí, né? Vamos dizer assim, que é a velhice. E eu estava com medo de como é que seria isso aí, como é que vai ser, como é que vai chegar, né? Então, tipo assim, aí foi um ponto em que aí já a orientação da Mara foi para parar, volta uma ficar para cá. Então, tipo assim, mas aqui a gente tem duas questões que são super legais da questão do futuro, né? Eu vou usar, agora vou me usar também, vou entrar bem particularmente na conversa, estava falando para o Júlio, nós vamos viajar agora, e eu estou tão cheia de beleza dentro de mim que eu não estou conseguindo achar palavra para tudo isso, para organizar o meu discurso com relação a isso, porque eu fui ingênua, eu fui extremamente ingênua, de achar que... Você sabe o que eu entendi? Que você falou que eu fui ingênua. Ingênua? Não, também fui ingênua. Você foi também, né? Não, eu fui ingênua de acreditar que as pessoas que foram aos lugares que eu fui tinham condição de avaliar o tamanho da minha porosidade para determinadas belezas, o quanto eu sou aberta para determinadas belezas, né? Então eu fui ingênua de achar que o que eu ouvia das pessoas estava bom para eu estar preparada para o que eu ia ver. E eu não estava nada preparada para o que eu ia ver. Eu não continuo estando preparada, né? Preparada não, eu estou invadida. Então, um futuro que eu imaginei, né? Ele foi, ao invés dele me frustrar, e ao invés de eu não tive nenhum controle sobre ele, nenhum controle, né? Então, um ponto teu não fica projetando um futuro de uma coisa e tentando controlar todas as variáveis, porque isso dá angústia. Dói o peito aqui, né? Dói aqui, né? Dói fundo mesmo. A gente perde o sono, né? Ou diferente de você, tem a perspectiva de futuro que é para poder ter uma ansiedade sadia de botar força nos teus desejos, né? Qual é o teu propósito de viver? Eu tenho esse propósito. Então, coloca força nos desejos que são derivados, que brotam de um propósito, porque essa ansiedade sadia de projetar um futuro faz falta para muitos de nós. Quando ela não é controle, como no teu caso, ela movimenta, né? E algumas vezes, ela, como no que eu vivi, ingenuamente, eu quase surto na viagem, né? Assim, as coisas eram enormes, era beleza demais, e eu não estava preparada, ingenuamente despreparada para aquele tamanho. Então, a ideia de futuro, ela pode te curar ou ela pode te adoecer, né? Aí entra aquela coisa da gente se equilibrar, né? Isso. Então, tipo assim, eu não posso ficar
angustiado pelo que vai vir e imaginando tentando controlar coisas que eu não tenho controle. Mas também eu não posso perder a condição de alimentar coisas, né, desejos, para que também eu tenha motivação para querer chegar nesse futuro. E aí, né? no meu entendimento da vida até agora, e olhando do ponto de vista também de trabalho até agora, desejo sem propósito adoece, porque aí o futuro fica muito ansioso. Aí eu realizo um desejo, aí eu quero outro, aí eu quero outro, aí eu quero outro, e cada vez eu estou mais vazio, que é o que a gente está vendo muito hoje. E aí as pessoas falam muito em sabático, é outra expressão que é derivada dessa ideia de futuro só de realizar desejos. Metas. Compra uma meta, compre outra, compra um carro, compra um helicóptero, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Esvazia, eu preciso de um ano sabático, porque eu estou tão realizado que eu perdi o meu propósito. Uma outra forma de dizer isso, e que para mim funciona bem, primeiro, o futuro é algo que vai acontecer. Se eu estou vivo e eu quero estar, não quero morrer, então o futuro vai acontecer, ele vem. Isso. Ele vem, você vai ser confrontado com ele sempre. O que eu não tenho, eu terei. Isso. Serei, terei, se for. Então, o que me calibra bem para as coisas futuras, primeiro, acho que eu já falei isso em alguns episódios atrás, é a ideia de expectativa de esperança. Para mim isso faz uma diferença muito grande, porque se eu crio expectativa de um futuro X, ele não acontece, eu me frustro, mas se eu me encho de esperança de um futuro, por mais que não aconteça, a esperança ela se renova. Ela é aquele cubo mágico que, conforme as coisas vão acontecendo, isso eu estou falando que o futuro ele é complexo, ele é dinâmico, ele é ambíguo, eu consigo dentro do meu eixo, conforme as coisas vão acontecendo e que eu produzo, vou me adequando ao que vai acontecendo. Mas ninguém tem esperança se não tem propósito. Agora, eu posso ter expectativa sem propósito. Mas é a mesma coisa. Né? Sem propósito, eu tenho toda a expectativa de tudo, inclusive com as pessoas. Agora, Exato. Se eu tenho esperança... Você se estrumbica... Isso. Se eu tenho esperança, ela vem de um propósito que eu tenho da vida. Então... Ela é muito modular. Exato. Assim. Ela tem flexibilidade. E você se entrega onde pode, o que você não tem como mudar, você aceita. Então fica mais fácil, vou dizer assim, montar esse cubo mágico. Né? E outra coisa que me clareou e eu só consegui colocar em palavras a partir do momento que surgiu o tema para te falar, é que futuro é consequência. Futuro é consequência. Uhum. Então, se eu me ajusto de forma consciente o meu presente aqui, né, consequentemente, lá na frente as coisas vão acontecer conforme a minha engrenagem aqui, conforme o status que eu estou colocando no meu presente. Né? Uhum. Então, quando a gente fala, e eu sempre ouvi muito vocês falarem isso, e eu sempre ouvi com um grau de admiração muito grande do Galvão, que eu conheço há muitos anos, né? de como as coisas estão dando certo, que a gente fala, né? Como as coisas funcionam bem, seja no âmbito financeiro, profissional, seja o que for. Para mim, é menos planejamento, é importante o planejamento, mas no Pareto lá talvez é 20% de planejamento, mas 80% é um ajuste interno de saber que você estando alinhado aqui, lá na frente, é uma consequência que as coisas vão funcionar a priori como você quer, sabe? Isso para mim também tem feito diferença nesses últimos 5 anos, que é o meu processo. Quando você fala futuro como consequência, eu entendo que o futuro ele sempre é consequente, sempre. É consequente. Consequente, sim. Sempre. Ele é sempre consequente. Eu não tinha essa leitura, eu não conseguia escrever isso mais ou menos, sabe? Sempre consequente. E aí o tema passa a ter uma relevância muito grande quando a gente pensa que futuro é sempre consequente. Por quê? Porque tudo que eu estou vivendo hoje é consequência. Exatamente. Né? Então,
não é só futuro. O futuro é consequente. O presente é consequência. Né? Então, quando eu olho para o meu presente, daí eu vejo a importância do episódio como utilidade pública. Vou usar a expressão. Não, é verdade, eu achei muito bonita. Me tocou profundamente. Não sirvo de referência ultimamente para coisas que me tocam profundamente, porque eu estou aberta demais, mas me tocou muito. Isso é muito sério. Utilidade pública é uma coisa séria, né? Então, se eu olho para o meu presente, para tudo que tem na minha vida hoje, eu vejo exatamente o que, dando o nome de passado, o que eu fiz com o meu tempo no passado. Eu vejo exatamente o que eu fiz com o meu tempo no passado. E aí ter a consciência, a calma, a prudência de, olhando as tuas consequências, avaliar o que você fez com o seu tempo, para você poder criar consequências novas. E é por isso que eu digo que o tempo ele é consequente, porque eu vou precisar querer usar o que eu tenho, que é uma categoria do tempo, para fazer os desenhos da minha vida, pensando no que possivelmente, contando com as adversidades, contando com as frustrações, contando. Mas o uso do meu tempo, ele sempre se manifesta no futuro. Ele sempre se manifesta no futuro. O uso que eu faço do meu tempo agora, ele pode se manifestar no que eu chamo de futuro amanhã, mas ele sempre vai se manifestar no futuro. Né? Então, por isso é que o uso do tempo sem propósito, ele gera doença psíquica. Não tem jeito de não gerar. E a doença psíquica é sempre consequente, ela não é consequência. Você vai colher, você pode colher amanhã, né? Você pode colher daqui a uma semana, você pode colher daqui a um ano, você pode... mas é uma construção que você está fazendo. Então, o tempo está lá consequentemente, ele não é inconsequente o futuro. O futuro está lá consequentemente esperando você usar o tempo. Né? Ele não é inconsequente. Das três instâncias da categoria tempo, passado, presente e futuro, o mais consciente e construtor deles é o futuro. Ele é o mais consequente de todos. Eu posso fazer o meu presente, eu posso usar inconsequentemente o meu tempo no presente, mas eu não vou usar inconsequentemente o meu tempo no futuro, porque é colheita. É sempre colheita. Né? É sempre colheita. Então, tudo o que eu faço com o meu tempo agora vai aparecer aqui daqui a pouco. Numa forma que pode me surpreender positivamente, pode me frustrar absurdamente, porque uma coisa é a fantasia que eu tenho, outra coisa é como eu uso o tempo. Eu posso desenhar, e aí por isso tanta frustração com essa história de lei da atração, porque eu posso imaginar coisas maravilhosas para o meu futuro, mas como é que eu estou usando o meu tempo pequeno do agora, numa conversa aqui? Que é um clusterzinho perto isso, do todo. Né? Exato. Né? Quando eu tenho um sobrinho que está com 19 anos, não, 17 anos agora. Quando ele era pequeno, ele gostava muito de um joguinho de videogame que eu acho que ainda tem hoje, que chama Minecraft. O Minecraft são tijolinhos. Tem muito. Ainda tem? Ainda tem muito. Então, são tijolinhos. Eu nunca gostei de videogame, mas eu via muito ele jogar. Eu gosto muito da companhia dele. Então eu vi ele jogar. São tijolinhos que você vai construindo coisas. Tudo é quadrado, né? Minecraft, o sol é quadrado. São tijolinhos, tudo é quadrado, né? Mas tirando qualquer tipo de observação que a gente pudesse fazer com relação a isso, você está usando o seu tempo colocando um tijolinho. Você está usando o seu tempo agora, que pode ser usando de forma consciente, consequente ou inconsequente, mas o fato é, a figurinha do Minecraft que o futuro vai te trazer, não tem jeito, vai ser aquela
que é a forma como você está usando o seu tempo. Então, sem propósito, eu faço atrocidades com o tempo. E o futuro me traz, psiquicamente, atrocidades. Desconforto mesmo, angústia mesmo. Que, na verdade, né, Maré, é o que mais acontece, né? Sim. Vamos dizer assim, a criação consciente, a pessoa que até essa questão da lei da atração, que você está dizendo assim, mas a pessoa que sabe construir, utilizar até essa lei da atração, que chama, usar que o o pessoal tempo. chama, utilizar conscientemente isso aí, ele constrói algumas coisas mais, tipo assim, mais sólidas e até mais congruentes com o que ele quer mesmo, né, no fim das contas. Não, é sempre congruente, porque quem sabe fazer uso do tempo, consequentemente, então, vai ter... Sempre quando a pessoa tá consciente, porque muitas vezes a pessoa chega lá na frente, sempre vai ser, mas a pessoa chega lá na frente imaginando por que isso está acontecendo comigo. Né? E aí ela não faz um retrospecto, porque tipo assim, o agora, né, que é o futuro do passado, vamos dizer assim, a gente percebe, e a tua taxa de amostragem é até maior, a gente tem por aqui e tal, mas você tem uma taxa de amostragem que é mais aprofundada até. Eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que chega lá e assume que está passando por um perrengue porque ela construiu aquele perrengue. Né? Tipo assim, não é porque ela acha que tem fatores que estão trazendo aquela situação para ela e ela está achando que aquilo ali não foi construído por ela, né? Sim, mas é o que eu estou falando. Sempre é sempre como eu uso o meu tempo. Que tijolinho eu ponho em cada minuto. Né? Isso pode aparentar uma coisa pesada, né? Pode dar um ar de coisa saturnina, sabe? Pesada, densa, como, nossa, a vida tem que ser sempre tão séria. Não, a vida é séria mesmo, né? A vida não é uma brincadeira. O que não significa que você não possa brincar, né? Mas até a brincadeira é um tijolinho que você está colocando. Você está pondo ali. Você pôs aquele tijolo. Ele vai aparecer ali na frente. Não tem jeito de você colocar o tijolo no joguinho do Minecraft e não aparecer a figurinha lá na frente. É impossível isso. Impossível. Eu posso fazer uso da brincadeira inconsequentemente, eu posso fazer uso do meu tempo de trabalho inconsequentemente, eu posso fazer uso do tempo que eu tenho agora da forma que eu quiser. O que não tem negociação é o que vem depois. Então, por isso a importância da gente pensar nessa ideia de futuro como algo que está te esperando e que foi você que construiu. Ninguém fez nada. Ninguém pôs o tijolinho. Ninguém põe um tijolinho no meu tempo. Ninguém. O interessante é o pessoal até também, dentro disso que você está falando, ter a consciência de que dá para até consertar algumas coisas que foram plantadas, vamos dizer assim. Sempre. Com ajuste hoje para não colher uma coisa muito ruim amanhã. Sim. Né? Então, tipo assim, eu plantei uma coisa bem desorganizada num passado aqui próximo. Isso, se eu não fizer não tomar nenhuma atitude, isso vai se refletir daqui a pouco. Então vai voltar isso. Mas dá para consertar também, né? Então, ou seja, o que não aconteceu ainda dá para ser consertado. Por que dá? Porque é o nosso ponto de poder no momento presente. Exato. Porque a única coisa que eu tenho é o tempo do agora. E aí sim, aí eu concordo de dizer, a única coisa que eu tenho é o agora. Então, o que eu fiz ontem pode ter sido inconsequente. O uso que eu fiz das minhas palavras, a forma como eu usei o tempo, fazer uso das palavras é usar o tempo, a brincadeira, ou a coisa séria, ou o trabalho, qualquer coisa, ou a relação, ou qualquer coisa. Se eu fiz ontem, como é que eu quero fazer hoje? Como eu quero fazer agora, neste exato momento. Então, quando eu olho para o futuro desta forma, né, como um agora, né, o futuro é o agora. Aí fica a fala do Einstein, que você abriu na tua leitura. O futuro, o passado, o presente e o futuro são agora. Coexistem.
são agora. Eles coexistem por isso, né? Porque não tem nada irremediável. Não existe nada irremediável. Agora, não tem nada que foi feito com o uso do tempo que não vai ser colhido. E talvez as pessoas não sabem processar isso, mas já tá no preset delas, né? Como assim? Porque às vezes essa angústia, esse problema psíquico, por mais que ela não consiga colocar em palavras, é justamente esse desacordo, talvez, de saber que o passado não está legal e saber que você vai colher algo ruim. Isso, né? Aí sim, entendi. Então, por mais que ela não saiba em palavras te dizer isso no consultório, ou no dia a dia, seja o que for, essa angústia já é talvez o teu a tua certeza do alma, uso que você fez do teu tempo no passado. É a tua alma que você às vezes nem está conversando com ela, te dizendo, não, tá legal. Você plantou errado ali e vai colher. Né? Então, ter esse desajuste e ter consciência dele já é o primeiro passo para você refazer essa teia. Né? E por isso tanto entorpecimento, porque começa a angústia a chegar, eu vou ter que procurar caminhos de me entorpecer. Se eu não quero olhar como eu usei meu tempo ontem, porque também, vamos olhar como usei meu tempo nos idos de 1930. Essa colheita já foi feita há tanto tempo que até a colheita já é passada. Já é passado. Até a colheita já é passado. Omar, tem algum momento que a pessoa continua colhendo alguma coisa? Claro. Né? Porque, tipo assim... Então, e aí entra uma coisa que eu digo seria, vamos dizer assim, que até o passado a gente pode mudar. No sentido de a pessoa tá vivendo, né, uma consequência de uma ação que ela teve lá no passado e ela continua vivendo aquilo por um tempo e não, assim, isso por um tempo também, que poderia, vamos dizer assim, tá bom, eu plantei uma alface aqui, eu vou colher uma alface. Daqui a pouco ela está colhendo só alfaces, ela não para de colher alface mais, sendo que ela poderia já parar. E aí o que eu digo que é trabalhar nesse passado? É a pessoa voltar lá, né, ressignificar aquilo ali e falar, bom, já colhi essa alface, agora deixa, vamos para frente. Esse né? assunto é importante, né? Da ancestralidade. Ressignificar o passado só tem resultado se eu deixo de plantar alface. Porque eu conheço, chega no consultório uma porção de gente que já ressignificou o passado e continua colhendo alface. Por quê? Porque continua plantando alface. Ah, sim. E quando você faz aquele negócio, chama mesmo que você volta no tempo? Retrospectiva. Não. Eu até fiz isso uma vez. Hipnose, regressão. Regressão. É um ajuste no passado? Então, a regressão é uma ferramenta que a gente pode usar para você trazer para a memória coisas que conscientemente você não consegue trazer para a memória e que está travando a sua vida. Então, tem ressalvas para o uso disso, isso não é para fazer um uso deliberado, porque é perigoso. Eu vi isso acontecer, é assustador. Muito perigoso, muito, né? Porque você precisa ter perna para fazer uma regressão, né? Quando a gente propõe uma ferramenta dessa, eu falo, eu estou falando de mim, óbvio, né? Eu posso fazer uso dessa ferramenta, né? Eu sei levar uma pessoa a regredir, né? A renascer, voltar para o ventre da mamãe, ok. Né? Eu sei fazer isso, ok. Mas quando é que eu faço isso? Quando todos os recursos anteriores a esse já foram usados e ainda assim tem uma trava na vida e a pessoa está presa em algo que a gente não consegue saber o que é. Então, aí vamos correr um risco de procurar saber o que é. Entende? Você recomenda que as pessoas façam isso deliberadamente? Não. Você não sabe o que você vai ver. E se você esqueceu, talvez seja porque você precisa esquecer. Eu presenciei, já fiz isso. Né? Talvez você... Eu vi um marmanjo de 40 anos, eu vi. Não, eu já vi gente surtando. Fetal, chupando o dedo, sim, berrando. É assustador. É assustador para mim que não... Sim, falei, cara, que loucura. Mas é um recurso, Júlio, que liberta muitas amarras de êxito profissional, né?
Relação, né? de abertura para vínculos afetivos verdadeiros. Né? É uma ferramenta, mas quando que a gente vai usar essa ferramenta? Porque é um risco. Né? É um risco. Óbvio, você faz isso tudo dentro de um ambiente que tem um cuidado, né? Tem uma técnica, não é a revelia de nada, nada é revelia de nada. Né? Para você poder ir buscar lá no passado, é como a hipnose. Né? A hipnose é um recurso muito bacana para muitas coisas. Mas quando que você vai usar a hipnose? Quando você usa outros recursos que não coloquem, que te tragam um risco menor. Todo recurso traz risco, qualquer recurso traz risco. Para qualquer coisa, em qualquer profissão, qualquer recurso traz risco. É recurso. Recurso não é certeza de nada. Né? É recurso. Ah, dinheiro é sempre bom. Não, não é verdade. Dinheiro é recurso. Dependendo do uso que você faz dele. Né? Então, como você faz, em que medida você faz, em que momento você usa, para que você usa, quando você usa. Né? Eu uma vez fui numa sessão de hipnose na qual comigo, né? Para eu fazer com uma pessoa até muito respeitada, responsável e tal. Assim, não conseguiu me mover para lado nenhum, tipo assim, não saí do presente, não conseguiu me levar em lugar nenhum. Não conseguiu, você não se pôs à disposição de ficar em estado hipnótico. Eu acho que não. Sim, tipo claro, assim, lógico. mas eu tava muito com vontade, mas... E eu sou medroso com essas coisas, você sabe, eu sou meio cagão mesmo. Eu fiz um processo de regressão uma vez. Júlio, não fala palavrão aqui. Desculpa, não aconselho, mas você lembra da história, a situação colocada, era um evento, assim, sei lá, não foi legal, mas aí esses processos que é pura técnica de respiração, música, iluminação... Respiração holotrópica com um tipo de música específica. Me levou lá na minha infância, no meu nascimento, aí eu voltei, não, tudo bem, tudo tranquilo, aí eu olhei pro lado, cara, vamos ver, é uma loucura. Os marmanjão chorando. Mas olha para onde foi. Mas você não participou da sessão? Não, ele fez, é o que ele está dizendo. Só que eu nasci bem. Então, eu nasci bem. Eu não tive problema no nascimento. Sim, mas você ficou todo... Gente, olha também você perdeu a consciência. Eu fiquei meio sonolento, assim, vendo umas coisas assim. E aí, quem está em vídeo vai ver. As pessoas tipo, simulam um nascimento, né? Eles ficam passando assim a mão em você, como se estivesse nascendo, sabe? Agora você tem 7 anos, agora você tem 5 anos, agora você tem 4 meses, agora você vai nascer. Aí a pessoa vem, passa a mão em você assim, ó. E você viu você nascendo? Eu nasci. E você viu isso? Eu tava meio grog, mas eu lembro disso. Aí eu nasci. Aí a moça foi lá, me voltou, eu falei, não, você teve uma infância tranquila, nascimento perfeito. Agora senta lá. Esse foi o erro, porque eu sentei e fiquei vendo as outras pessoas. E aí eu vi, cara, gente de marmanjo chorando em posição fetal, chupando o dedo, gritando. E aí a pessoa que fez comigo foi acudir um outro cara. Eu falei, mano, que loucura. A gente saiu do assunto ou não, mas porque a gente... Estou aqui assistindo. Eu acho que talvez o tema futuro tem que ser mudado para tempo, Oi? não sei. O que você falou agora? O tema futuro nosso, que a gente começou a falar sobre isso, talvez quem estiver ouvindo vai ter outro nome, porque eu acho que já ficou maior que o futuro. Claro. Tempo, às vezes. Mas enfim, sim. Não deixa de ser um ajuste que você vai ter que fazer com o seu passado lá. Mas está no presente também, né? Fisicamente falando. Então, não sei. No nosso caso, por exemplo, a gente pode mudar As nossas células, elas têm uma labilidade para voltar numa vivência do passado. E é por isso que o renascimento... A célula nossa? Oi? Nossa célula tem esse poder de voltar? Tem uma labilidade de voltar às experiências. Labilidade? Labilidade. Labilidade. Eu vi a... Não, labilidade. É lábil o suficiente para voltar em experiências que já foram vividas. Por quê? Porque tudo o que eu vivi está registrado nas minhas células. Isso é muito louco, então, Mara. É muito louco. Mara, ela é hábil? Lábil. Labilidade. Qual que é o significado de labilidade? Então, labilidade é capacidade de manter registrado em si todas as experiências e retornar a elas. Tá, porque isso não é um termo comum, né? Isso é muito maluco. Não. Porque não. Se eu tô falando... Talvez para você, como psicólogo, assim, para gente, para eu que represento aqui a massa crítica, aquela massa que... Nós estamos juntos nessa, que eu fiquei lábil, eu falei, vamos procurar aqui.
Mas uma aí, definição Mari, de dicionário. Isso é muito louco, porque eu estou falando de coisas palpáveis, estou falando de matéria, estou falando de Então, célula. mas- E se a célula volta, ou tem a habilidade de voltar... Aqui, ó, labilidade mano, a gente emocional. Tá falando de outra dimensão. É quase. caracterizada por uma grande flutuação e oscilação. Então eu posso ir, eu posso voltar. Então a labilidade, que a célula tem essa labilidade, porque ela tem registrado nela tudo o que foi vivido. Então, o que eu vivi como um feto, vamos pensar, tá? Aham. Para ficar, agora vamos desenhar mesmo, tá? Tô lá na barriga da mamãe e sou um feto. Tudo que emocionalmente a minha mãe viveu durante o período da minha gestação, desde que eu tenho lá a primeira, sou um zigotinho pequenininho lá, tá tudo registrado nas minhas células. Haja maionese para tirar isso, viu? Porque não é mole, não. Haja ketchup, como diria. Não, mas tá tudo registrado. Pois Não é é, por mas isso que esse tipo eu tô de só técnica... aqui viajando aqui, tipo, Não, mas do Tomara, que isso tá é impresso muito aqui maluco. dentro, viu? Exato. Nossa Senhora. Mas Exato. Então, quando isso eu não tira conheço- um pouco da autonomia? Júlio, Do futuro. essa pergunta é uma das perguntas mais complexas que tem. Porque se o futuro... A gente até os 44 segundos tempo está falando que o futuro... Isso. Depois você Porque, fala que eu, enquanto feto, tenho essa autonomia ou eu sou enquanto responsável feto, eu não ou tenho- corresponsável? Enquanto feto, eu não tenho autonomia nenhuma. Eu começo a ter autonomia quando eu construo consciência de mim mesmo. Na medida em que eu vou construindo consciência de mim mesmo, eu vou tendo autonomia para registrar coisas novas. As que estão registradas vão ficar aí. E eu Durma digo, com essa, e outra, viu, Júlio? Vou te dizer também. Porque não fica achando que você está consciente já com essa autonomia toda, não. Tá? E é por Eu, por isso- exemplo, não. Você Eu, achou por que exemplo, tava- não. Eu achei que eu estava voando, hein? E é só por isso que algumas vezes, em algumas biografias, em algumas histórias humanas, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é se afastar da família. Porque na convivência com a família, ela não consegue imprimir novas emoções. E aí ela fica refém de um jeito de viver que está condicionado nas células. Então, até para tentar voltar um pouco para o assunto, por mais que eu acho que estejamos super no assunto. Eu acho que nós estamos muito no Eu assunto. também acho, mas é que é um nível... É que aprofundou. É que é um nível aqui que, olha, meu amigo... Nós maluco. fomos para um não lugar tava, que eu estava cético com relação ao tema, mas eu tô vendo que ele está rendendo. Então, Aspas. eu não imaginei que nós fôssemos para esse lugar. Eu tô achei que achando nós lindo pudéssemos isso. ficar Espero um que pouquinho mais na Espero que quem superfície. esteja mas- ouvindo esteja de olhos esbugalhados, como eu estou aqui agora olhando para esse vídeo. Não, mas é verdade, gente. Nós temos autonomia na medida em que a gente tem consciência. Então vou abrir aspas para o Carl... Fala o nome dele, Carl Jung? Carl Jung. Jung. Eu Jung. sempre tenho medo de falar, por mais que eu adore lê-lo. É Jung. Jung, quase Jung jovem mesmo. Isso. Mas é Jung, J-O-N-G. É. Até, aspas para ele, Galvão. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso. Fecha aspas para o nosso querido. Essa frase não é perfeita? É. É exatamente o que a gente acabou de dizer. Pra mim, eu na até quero ouvir o psicologia- nosso episódio de destino. Não, porque e ó, às eu vou dizer vezes, uma olha, coisa. a gente- Isso que o Jung está falando aí, eu falo também a vida inteira. Só não desculpa. consigo colocar em prática. Só isso, Galvão. Só isso. Eu só não consigo alcançar esse estágio de consciência, mas que eu sei que eu estou inconscientemente construindo as O minhas próprio coisas. Jung dizia que nós não deveríamos nunca entorpecer a nossa consciência, porque ela é a única dádiva que a gente tem de autonomia. Então nós não deveríamos nunca entorpecer a nossa consciência. Porque se eu quero realmente viver como rei do meu castelo, eu vou precisar ser um rei Arthur. Estou usando metáforas, né? E o rei Arthur, ele não se entorpece nunca, né? Entorpecer de querer criar circunstâncias para se distrair da vida, né? Se distrair da sua própria existência, né?
se distrair de estar onde está e não querer não estar onde está. A gente faz muito isso. Nossa, demais. Nós nos distraímos. Então, aí a colheita do futuro não tem como ser diferente, né? Porque eu estou usando o tempo para ter inconsciência, para continuar sendo regido pelo meu inconsciente, que é o que está registrado nas minhas células. Eu tenho registrado nas minhas células, segundo Jung, eu acredito nisso, eu vejo isso no consultório, toda a história da humanidade, tudo que todos os seres humanos já fizeram, desde as coisas mais maravilhosas até as coisas mais atrozes, as grandes atrocidades, eu tenho tudo registrado nas minhas células. Em evidência maior, aquilo que foi vivido por mim desde a minha gestação nessa vida aqui. Mas está tudo registrado. Quanto mais consciência eu ponho, mais fácil é acessar o acervo, o arquivo, e mais fácil é tomar posição de rei no meu próprio reinado, no meu próprio castelo. Então eu quero fazer assim. Eu tenho um afilhado que ele mora na França. E o pai faleceu, ele teve um pai alcoólatra. Eu me lembro, ele tinha 10 anos, um dia ele chegou para mim e falou assim: madrinha, eu não posso usar álcool. Eu falei: que bom, meu filho. Ele falou: não, mas eu não posso. Eu não posso me colocar esse risco. Devia ter uns 10, 11 anos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, porque olha o meu pai. Tá tudo aqui, madrinha. Uma criança, tá tudo aqui, madrinha. Tudo aqui. Tudo. Ele tem 31 anos, nunca colocou uma gota de álcool na boca. Porque ele tem um risco enorme de se perder no álcool. Tá tudo ali. É celular. Então, ele poderia ter construído um futuro completamente diferente do que ele construiu. Então, as angústias que ele tem, que são reminiscências do que está nas células, ele cuida delas de um outro jeito. É muito bonito isso, gente. Futuro é coisa muito séria. Apesar da gente se divertir e tudo mais, mas é muito sério. Porque o passado pode ser imperioso sobre o que você vai colher. Na verdade, o passado sempre é imperioso. Então, faça um bom uso do seu tempo. Ajuste as velas aqui. Faça um bom uso do seu tempo. Ó, que frase legal. Prepare a mente, o corpo e o espaço. Eu existo depois de me preparar para existir. Você ouviu isso? A mamãe preparou o espaço e eu passo a existir depois que o papai e a mamãe criaram um espaço para eu existir. Vou falar de uma única vida. Depois que eu sair daqui de dentro da barriga da mamãe, depois que eu sair da barriga da mamãe, ainda continua sendo o papai e a mamãe que cria o espaço e que oferece elementos para que eu possa viver. Até o momento em que eu começo a ter uma consciência de mim, que aí passa a ser minha responsabilidade cuidar do espaço. Defina suas intenções, prepare o espaço, avise o seu corpo. Não é legal isso? É lindo. Entendeu por que do avisa o corpo? Hã? Avisa o seu corpo, porque vai ter guerra. Dependendo do que você preparar, de que propósito você definir, você vai ter guerra com as tuas células. Se você quer sair de um padrão, você vai ter guerra. E guerra é guerra. Isso é Einstein, né? Tenha disciplina. Oi? Isso é Einstein. Não, Não, isso não é Einstein. veríssimo. Veríssimo. Mentira, veríssimo não. Tenha disciplina, saiba se ajustar, se entender e entender o seu contexto para que você simplesmente faça o que tem que fazer. Porque eu acho que tendo a consciência, por mais complexo que seja o futuro, ele é mais simples do que a gente imagina. Lógico.
Lógico. Porque vira fruição quase, né? Isso, porque não é ninguém que vai dizer o que eu tenho que fazer. E eu não vou fazer o que o outro faz só porque o outro faz. Só para poder fazer parte. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque quem sabe a minha história sou eu. Pra mim... Isso é lei de atração também, né? Tipo assim, tudo tem a ver com normas, não são normas, mas tutoriais que as pessoas passam, né? De quem é isso, Júlio? Isso é daquela página do Instagram que a gente gosta, eu esqueci o nome. Qual? É uma que é cheia de desenhos. Eu e o Mundo? Não. Me deu branco. Vão falando que eu vou pegar o celular e vou falar que eu tenho que dar o crédito para a pessoa que Não é E-Refletir? Não. Não? Porque tem essa E-Refletir que eu acho muito legal também. Eu comecei a seguir Vou uma lembrar, moça peraí. hoje que eu tô achando ela incrível. Depois eu vou passar para vocês. Eu comecei a seguir uma moça hoje Ah, tá. que é... A gente hoje até aproveitar que o Júlio vai tá buscando ali, né, o conteúdo, eu queria aqui agradecer a participação do cachorro do vizinho hoje, que fez o episódio junto com a gente. Hoje foi eu, a Mara, Júlio e o cachorro do vizinho. Que a gente nem o tempo sabe inteiro. o nome. É que eu não sei o nome dele. Sinceramente, chegou uma hora que eu esqueci dele, né? O assunto foi tão... Eu não consigo esquecer porque eu tô de fone. É porque você fica de fone. Então aí é complicado. Então, mas aproveitar também, né? Pedir pro pessoal deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com quem achar que deva compartilhar. Isso. Olhar para isso com carinho também, até essa questão do que está fazendo hoje para o que vai colher amanhã, né? Epistemologia. Epistemia. É muito bacana. Mas... E qual que é a outra que você falou aí? Que você ia dizer? Tem um E-Refletir, que também é bem bom. Depois a gente coloca lá no Instagram do Nove Luas. Eu faço um marketing, boto depois lá. Faz, isso. Parte do que a gente sugere. E eu quero agradecer vocês dois pelo andar que deu para onde nós acabamos indo para conversar sobre o futuro, porque hoje foi... Agradeço. E eu estou agradecidíssima de ter proposto o tema. Muito bom. Também achei que Viver o virou, presente com consciência e dedicação é o melhor que a gente pode fazer para o futuro. Né? Olha a tua história, olha a história dos teus antepassados, olha os ambientes que eles criaram para eles, olha as escolhas que eles fizeram para eles. Desenha o seu, veja se você quer as mesmas consequências, o mesmo futuro. Define do que você viu que eles colheram, o que você também quer colher, porque isso você tem fácil aí, vai ser fácil colher. E do que eles não colheram, o que você tem que cuidar. Cria o teu ambiente. Espaço e tempo. Cria o espaço e faz uso do tempo para construir esse espaço. Tem um trabalho aí. Então, bora, né? Um beijo para todo mundo. Um abraço, tchau, pessoal. gente. Até o próximo Nove Luas. Beijo.